Detesto despedidas. Vambora! Foca no foco! Foca no foco! Foca no foco! O que é foco? Foco é a nitidez da imagem, certo? Tudo bem, não deixa de ser uma resposta aceitável. Não muito precisa, mas aceitável. No entanto, o conceito de foco é algo bem mais amplo e complexo do que isso. Imagine que o foco absoluto é conseguido somente a uma distância exata da câmera, o que chamamos de plano focal. Qualquer coisa que estiver fora desse plano focal, seja para frente ou para trás, estará tecnicamente fora de foco. Por exemplo, se colocarmos uma placa de vidro a uma distância exata da câmera e nessa placa pintarmos um pequeno ponto de um tamanho razoável, suficiente para que seja visto à distância, conseguimos enxergar esse ponto com nitidez, certo? Se agora alterarmos o foco da objetiva da câmera, esse pequeno ponto deixa de ser percebido como um ponto nítido e passa a ser percebido como um minúsculo disco. Isso significa que aquele ponto não está mais em foco, assim como também toda a placa de vidro onde ele está pintado. Esses discos são o que chamamos de discos de confusão e eles estão em todas as áreas fora do plano focal. E quanto mais fora de foco, maior será o tamanho desses discos de confusão. Portanto, a perda de foco ocorre quando os raios de luz deixam de ser projetados sobre o sensor como pontos e passam a ser projetados como discos. Somente a área onde a imagem é projetada como pontos está em foco. Esse plano focal se localiza a uma determinada distância da lente da câmera. Todas as demais áreas da imagem que estão a uma distância diferente da câmera, seja para frente ou para trás do plano focal, estão tecnicamente fora de foco. Pode ser um pouquinho ou pode ser muito, mas só temos foco no plano focal. Sabemos que os discos de confusão têm o mesmo formato do orifício do diafragma, certo? Portanto, se o orifício do diafragma for circular, os discos de confusão serão circulares. Se for quadrado, os discos de confusão serão quadrados. Se for octagonal, os discos de confusão também serão octagonais. E assim por diante. Essa informação parece banal, mas guarde ela aí. Já já vamos mostrar o quanto ela é importante. Daqui a pouco, calma, daqui a pouco a gente vai ver. Calma, carinha, para de ser ansioso. A gente já vai ver isso, calma! Mas, afinal de contas, o que é essa tal profundidade de campo? Nossos olhos têm dificuldade em perceber sutis diferenças entre um ponto muito pequeno e um minúsculo disco. Não conseguimos distinguir um do outro, pelo menos não com facilidade. Ou seja, temos dificuldade em perceber a diferença entre um objeto perfeitamente em foco e outro ligeiramente fora de foco. Sendo assim, existe uma área onde o olho humano tem a sensação de que os objetos ainda estão em foco, mesmo que eles estejam ligeiramente fora de foco.
O plano focal é somente numa distância específica. Porém, um pouquinho à frente ou um pouquinho para trás, os nossos olhos ainda percebem esse objeto como estando aceitavelmente dentro de foco. Oh, saiu. Voltando. Oh, saiu. Foco de novo. Perceberam? Essa área de diferentes distâncias em relação à câmera, onde o foco ainda é perceptível de forma aceitável, chamamos de profundidade de campo. Um para frente, dois para trás. 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 Perceberam? Não a dancinha, o foco. Quando me movimento para frente, facilmente saio de foco. Mas quando me movimento para trás, tenho que andar o dobro da distância que eu andei para frente para que eu saia da zona de foco. E essa proporção na profundidade de campo vai sempre existir. Para trás, eu vou ter sempre 2 vezes mais espaço em foco do que para frente do plano focal, independente do tamanho da profundidade de campo. A proporção será sempre a mesma. Multi-homem! Como podemos perceber, existem muitos mais bruines para trás, em foco, do que bruines em foco na minha frente. Sai daí, Bruine. Oh. O mundo seria tão legal com mais bruines, né? Seria um lugar muito melhor. Vários bruines pelo mundo. O mundo seria muito mais agradável. E muito mais seguro também. Existem 3 fatores que nos permitem controlar a profundidade de campo. Abertura do diafragma. Distância focal da objetiva. E distância do objeto focado. 3. Sempre 3, né? Não confundam esses termos. Eles se parecem, mas são coisas completamente diferentes. Calma que a gente vai explicar. Abertura do diafragma. A abertura do diafragma e a profundidade de campo estão intimamente relacionados. São alma gêmea. Via de regra, quanto maior a abertura do diafragma, menor será a profundidade de campo. Entenderam? Abertura grande, profundidade de campo pequena. Certo? Mas por que abrir o diafragma diminui a profundidade de campo? Ora, porque quando aumentamos o tamanho do orifício do diafragma, mudamos também a percepção do tamanho dos discos de confusão. Lembram aquela informação lá atrás que nós pedimos para vocês guardarem? Já já vamos mostrar o quanto ela é importante. Lembram? Portanto, se o tamanho do orifício do diafragma aumentar, o tamanho dos discos de confusão também aumenta, facilitando a nossa percepção das áreas que estão fora de foco. Por outro lado, se o tamanho do orifício do diafragma diminuir, o tamanho dos discos de confusão também será menor, criando a ilusão de que mais áreas na imagem
estão em foco. Podemos manipular a profundidade de campo ao abrir ou fechar o diafragma. Quanto mais aberto, menor será a profundidade de campo. Quanto mais fechado, maior será a profundidade de campo. Evidentemente, esse é um recurso que altera a exposição da imagem. Para controlar a exposição da imagem, podemos utilizar também outras ferramentas, como alterar o ISO da câmera, utilizar filtros ND, alterar a velocidade do obturador, ou mesmo mudar a luz do ambiente. Distância focal. Outro fator que interfere diretamente na profundidade de campo é o tipo de objetiva utilizada. Quanto mais teleobjetiva, menor a profundidade de campo. Quanto mais grande angular for a lente utilizada, maior será a profundidade de campo. Distância focal é uma medida interna da objetiva e da câmera, que nos ajuda a determinar o ângulo de visão da objetiva que está sendo utilizada e a taxa de aproximação dessa objetiva. Ou seja, distância focal é a distância entre um determinado ponto construtivo da objetiva e o ponto onde os raios se cruzam dentro da câmera, antes de projetarem a imagem no sensor. Essa distância é bem curta, normalmente dada em milímetros. Quanto maior a distância focal, mais fechado será o ângulo de visão e, por consequência, mais aproximada será a imagem resultante. E vice-versa. Gostei desse vice-versa. Vou usar mais. Prático, né? Distância focal não deve ser confundida com plano focal. Ok, carinha? São coisas completamente diferentes uma da outra. Distância do objeto focado. O terceiro fator que altera a profundidade de campo é a distância em que o objeto focado se encontra da câmera. Se posicionarmos o objeto focado muito próximo da câmera, teremos uma profundidade de campo bem pequena. Por outro lado, se posicionarmos o objeto distante da câmera, teremos uma profundidade de campo bem maior. Se o posicionarmos tão distante ao ponto de entrar na faixa do infinito, teremos então uma profundidade de campo enorme. Entenderam? Não? Ah, eu dou um exemplo. Se utilizarmos uma teleobjetiva bem potente e ajustarmos o foco para infinito, conseguimos fazer imagens da Lua perfeitamente em foco. Concordam? Embora a Lua esteja a 380 mil quilômetros de distância. É isso, né? 380 mil quilômetros de distância, é isso? É, né? Não sei, cara. Nunca fui pra lá, como que eu vou saber? Não sei qual que é a distância. Georges Méliès deve saber. Eu acho que ele já foi. Não foi? Ele não fez o filme lá? Não? Ah, Edson, sei lá, cara. A Lua é longe pra caramba. Sei lá. É mais longe que Itaquera, eu acho. Ou não. Nessa mesma imagem, se um avião passar em frente à Lua, ele também estará em foco. Embora ele só esteja a 3, 4, 5 mil metros de altitude. Portanto, teremos uma profundidade de campo enorme, que vai desde o avião até a Lua. Por outro lado, carinha, se o objeto focado estiver muito próximo da câmera, a profundidade de campo diminui
drasticamente. Por exemplo, podemos fazer imagens do olho de uma formiga, utilizando uma objetiva macro. Conseguimos o foco no olho da formiga, enquanto o restante do corpo dela estará fora de foco, portanto, fora já da profundidade de campo. Resumindo, quanto mais próximo o objeto focado estiver da câmera, menor será a profundidade de campo. E vice-versa. Meu, adorei esse vice-versa. Facilita pra caramba a vida, né? Vou usar mais vezes. Vice-versa pra tudo agora. Mais fácil. Que foi, Ederson? Objetiva macro. Como assim você não sabe o que é uma objetiva macro? Vou ter que te ensinar isso também, cara. Ah, meu amigo, agora só no próximo módulo. Esse aqui tá acabando já. Tá no finzinho. Uma dúvida muito comum. A resolução da imagem pode alterar a profundidade de campo? Não, carinha! A resolução da imagem não altera em nada a profundidade de campo. No entanto, imagens com maior resolução permite que percebamos com maior facilidade a diferença entre áreas em foco e áreas ligeiramente fora de foco. Ou seja, a resolução de imagem não altera em nada a profundidade de campo, mas permite que percebamos com maior facilidade os minúsculos discos de confusão nas áreas em que o foco não está tão preciso assim. São coisas completamente distintas, sem qualquer relação direta. Ok, carinha? Bom, chegamos ao fim desse módulo básico do curso Mãos à Câmera. Triste agora. Eu não gosto de despedir. Será que vou renovar? Mais uma temporada? E a Anne vai casar com Gilbert? Será que eles não têm filhos? O Bash vai ficar com a professora Stacy ou não vai? São tantas perguntas sem resposta. Pau, 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 pau. Ainda estão aí? Acabou. Desliga. Não tem mais curso. Pode ir embora. Vai. Acabou.